Olha, a semana em Brasília tem discussões sobre a reforma tributária, o plano do governo para baratear o preço dos carros e também a sequência das CPIs. Para falar mais sobre as expectativas do Congresso, a gente recebe agora aqui na Jovem Pan o deputado federal pelo PT do Paraná, Zeca Dirceu. Tudo bem, deputado? Muito obrigado mais uma vez por participar da programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Amanda. Bom dia, Adriana. Bom dia quem está nos assistindo. Muito bom estar aqui com você. Muito obrigado. Deputado, a grande discussão é a relação do Congresso com o governo, com o Executivo. Eu pergunto, o senhor acha que essas relações tendem a melhorar as negociações para aprovação de reformas importantes, como a tributária, que há décadas não sai do papel? Como é que está essa negociação, o senhor como um líder no Congresso também, para ajudar a articular essas conversas? Olha, Tiago, é evidente que existem problemas na articulação política, na relação do governo com o Congresso, do Congresso com o governo. Mas o governo, e eu diria o Brasil, o país, teve, por parte do Congresso, vitórias importantes ao longo desses últimos meses. A primeira e a maior e a mais importante, inclusive, ocorreu antes do governo ter início. Foi quando nós conseguimos aprovar a PEC do Bolsa Família, a PEC da transição. Não estava garantido sequer os R$600. Nós não só garantimos R$600, as pessoas estão recebendo, está movimentando o comércio, a indústria. O Brasil já teve o quarto maior crescimento do mundo nesse trimestre, como também agora as pessoas estão recebendo R$150 por criança, R$50 por jovem, R$50 por gestante. O programa Bolsa Família voltou e voltou muito mais forte. E além disso, a PEC da transição, aquela vitória política que o governo teve em dezembro, ampliou o espaço fiscal para poder, depois de 6 anos, o orçamento da educação que vinha sendo reduzido, crescer novamente. Nós estamos salvando as nossas universidades, as ações de pesquisa, tecnologia e inovação. O governo teve outras vitórias e acabou de ter uma grande vitória agora com a aprovação do novo regime fiscal sustentável e também da medida provisória que reestruturou os ministérios e trouxe de volta para dentro de um ministério áreas estratégicas importantes, como a cultura, como o desenvolvimento agrário, o atendimento à agricultura familiar e tantas outras questões. Então não dá para a gente quantificar e avaliar, né, o desempenho do governo e da articulação por quantidade de votações, né? Até porque algumas votações são muito mais importantes que 10, 20 outras votações que possam ter ocorrido nesses últimos tempos. O governo teve uma derrota, por exemplo, ali naquela questão do saneamento. Aquilo ali era uma coisa muito pontual, impactava 2, 3 estados apenas, né? Não tinha assim um impacto negativo no funcionamento de todo o governo e de todo o país. Eu acredito muito na habilidade do presidente Lula. Ele vai conseguir sim, aos poucos, né, criar uma base diferente do que foi nos outros anos. É muito fácil você fazer base política usando orçamento secreto, que não existe mais. É muito fácil você fazer base política usando a força militar de generais, do exército. É muito fácil fazer base política ameaçando a normalidade democrática do país, colocando em jogo, em questionamento, até mesmo as urnas eletrônicas. Foi assim que o outro governo conseguiu maioria política. E é muito fácil fazer maioria política entregando todo o orçamento, todas as políticas públicas, sabe, para sabe lá quem administrar. Foi isso que aconteceu nos últimos anos. Com o presidente Lula e conosco, é diferente. Nós assumimos o governo do país, nós assumimos o controle do orçamento e nós estamos vencendo as diferenças por diálogo, não com ameaças, com polêmicas diárias, com fake news, mentiras, como foi a prática do outro governo. Bom, estamos aqui com o líder do PT na Câmara, deputado pelo PT do Paraná, Zeca Dirceu. Na sequência, as perguntas dos comentaristas. Você, Amanda Klein. Líder, bom dia. Acho que o senhor tocou no cerne da questão. Parece haver uma disputa por poder e isso se traduz em verbas, em orçamento. Antes, no governo anterior, o presidente Bolsonaro abriu mão de governar, entregou o orçamento nas mãos de Arthur Lira, que virou basicamente um primeiro-ministro. E agora, o executivo com Lula quer retomar esse poder, então, naturalmente, há esses atritos, há esses conflitos. Agora, há também muitas reclamações, queixas de parlamentares que podem ser procedentes. Por exemplo, não são recebidos por ministros, não são avisados
atrasos de viagens, tem demora na liberação de verbas, na nomeação de cargos de segundo e terceiro escalão, e há muita conversa nos corredores de Brasília sobre a necessidade de uma reforma ministerial, uma pequena, pontual reforma ministerial para mexer em peças, principalmente do União Brasil. Em quais desses pontos o senhor acha que realmente o governo deve se empenhar para melhorar a articulação política? Porque há um problema, isso é inegável, e o presidente Arthur Lira já disse, olha, se não mexer na articulação política, não coloco mais projetos de interesse do governo para votar. E aí tem MP da Minha Casa Minha Vida aí na fila para caducar dia 14 de junho, isso tem que melhorar até lá. Primeiro, tranquilizar, Amanda, quem está nos assistindo. Eu tenho muita convicção que o presidente Arthur Lira, o colégio de líderes, que junto com ele toma as decisões, quando for um tema relevante para o país, que mexe com a vida das pessoas, o Congresso, a Câmara, não vai usar isso para dar recado ao governo. Vamos usar o exemplo do Minha Casa Minha Vida. Quantas pessoas estão nos assistindo agora e pagam aluguel? Poderiam estar pagando a prestação da sua própria casa se o Minha Casa Minha Vida não tivesse sido destruído inexplicavelmente, porque tinha dinheiro, a arrecadação bateu recordes, se o Minha Casa Minha Vida não tivesse sido destruído nos últimos anos. Então, quando está em jogo um tema como esse, eu acredito que o Congresso não vai retaliar no governo para prejudicar a população. A outra medida provisória, o Mais Médicos. Quantas pessoas estão nos assistindo agora e procuraram ontem um médico e não conseguiram ter acesso ao médico, porque em alguns municípios nem sequer tem um único médico morando e vivendo naquele município, que é o que acontece também em bairros da periferia das grandes metrópoles, nas favelas, nas comunidades do nosso país. Então eu acho que, apesar dos problemas, a Câmara dos Deputados vai saber, o Congresso vai saber, eu vou me dedicar a isso, inclusive, a separar as coisas. E o próprio presidente Arthur Lira já declarou, né, em relação à reforma tributária, que isso independe da articulação política do governo. É um tema que a Câmara já estudou muito, já tem um entendimento muito apurado, é um tema que é vital para o crescimento do país, para retomar emprego, para apoiar a indústria, para apoiar o setor produtivo. Então, eu acho que esses temas, eles vão prosperar. E dos pontos que você falou, né, dos problemas de articulação política, acho que todos são importantes, viu, Amanda? E eu tenho dito que o governo, a articulação política, o trabalho do ministro Padilha está no rumo certo. O que precisa é dar velocidade, amplitude e previsibilidade. A conversa tem que ser mais reta, mais objetiva. Quando combina uma coisa, cumpre. Quando estabelece um prazo, honra aquele prazo. Quando o ministro vai ao Estado, avisa a bancada com antecedência, de maneira clara. Quando vai lançar uma medida de governo, avisa o Congresso com antecedência e de maneira clara. Isso até está sendo feito, mas é feito em cima da hora, de um jeito atropelado, os deputados e senadores acabam nem ficando sabendo bem o que está acontecendo. Agora isso, viu, Amanda, se a gente for rever a história, não só do governo federal, mas também nos governos estaduais, nas prefeituras, no início de um governo, ainda mais um governo que passou, né, o país um período tão estranho como foram os últimos 5, 6 anos, teve impeachment, teve golpe, teve atentados antidemocráticos, tentativa de golpe no dia 8, né? Nós não estamos vivendo um momento normal, né? Então é natural que tenha uma série de dificuldades. Agora, o importante é que tanto o presidente da Câmara como o presidente da República estão conversando e estão decididos a resolver esses problemas. Vai dar certo e eu acho que isso deve estar acontecendo também lá no Senado. Líder do PT, Zeca Dirceu, a pergunta agora de Cristiano Beraldo. Deputado, bom dia. Nós estamos vendo aí a situação de uma parcela significativa da população brasileira, bastante difícil. O senhor comentou há pouco da importância do Bolsa Família de R$600, que foi mantido. A gente tem um problema não só da taxa de juros, mas sobretudo do spread bancário, ou seja, o custo do dinheiro para a população em geral. Temos inúmeros desafios para melhorar a vida das pessoas. O governo anunciou uma medida para incentivar a compra de automóveis, que vai custar, a princípio, aí na casa de R$2 bilhões e está buscando recursos para isso através da reoneração do óleo diesel. Então, enfim, você tem o carro, mas você tem uma pressão de aumento de custo do combustível. Explica para a nossa audiência, por favor, qual é a dimensão efetiva dessa medida? O que ela procura alcançar? O que nós podemos esperar de efeito para a economia como um todo? Cristiano, primeiro, acho que é importante relembrar que o Bolsa Família
ele não foi mantido, né? Os R$600 não foi mantido. O Bolsa Família foi recriado e os R$600 foi ampliado, e foi ampliado em muito, com os R$150 para cada criança, R$50 para jovens e R$50 para gestantes. E isso já está dando resultado. O dinheiro voltou a circular no país, no comércio, no consumo. Isso impacta a indústria, impacta a agricultura. Não é fruto do acaso que no primeiro trimestre do ano o Brasil foi o quarto país que mais cresceu. Nós estamos conseguindo reduzir a inflação, que é importante para reduzir também depois, ou junto, a taxa de juros, que hoje é criminosa, né? E a inflação não está caindo por acaso. A Petrobras voltou a servir ao Brasil, aos brasileiros, ao mesmo tempo que serve aos acionistas. O que aconteceu nos últimos anos é que entregaram a Petrobras com um único objetivo, né? Servir apenas aos acionistas e contra o Brasil, contra a população brasileira, com reajustes em 2019, 2020, 2021, criminosos do preço dos combustíveis, que afetou em tudo, né? Agora nós estamos diminuindo até o preço do querosene, vai baixar o preço da passagem aérea no país, além de estar baixando o preço de várias coisas que dependem do transporte rodoviário no nosso país, né? Essa medida que o governo apresentou, né, é uma medida para tentar, né, retomar um volume de vendas de carros que não vinha acontecendo nos últimos meses e até não aconteceu também no ano passado. Agora é uma medida pontual de governo, não é a grande política pública do país. Quem apresentou e está conduzindo a grande política pública do país é o ministro Haddad, né? Quando apoia a reforma tributária, quando ajuda a organizar o novo regime fiscal sustentável e quando se soma a todos nós numa briga que deveria ser de todos contra esses juros criminosos. O que justifica? Eu quero que o Banco Central responda. O Brasil ter hoje a maior taxa de juros do mundo, o dobro, triplo quase, do segundo colocado, né? Quem está empreendendo, a indústria, a agricultura, seja o pequeno ou o grande, quem depende de tomar crédito para consumir, para comprar uma casa, um carro, sabe que hoje essa taxa de juros é impossível. E não dá para a gente colocar a culpa só nos spreads. É claro que os spreads devem e precisam diminuir. Eu tenho dialogado isso, inclusive, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica. Acho que esses bancos públicos, os regionais também, têm que dar exemplo. Mas não é esse o problema principal, não é o spread. Porque o spread no Brasil ele tem um histórico de amarração sempre muito alto, que ninguém conseguiu quebrar. Governo de esquerda, de direita, conservador, liberal, ninguém quebrou esse spread. Agora, reduzir os juros, isso já aconteceu em outros momentos do país, é necessário por causa do orçamento que o Brasil gasta, os impostos que o Brasil gasta para pagar juros da dívida pública, né, que é muito alta e vem lá da época ainda da ditadura. Então, nós estamos queimando dinheiro da educação, nós estamos queimando dinheiro da saúde, nós estamos queimando dinheiro de impostos do orçamento que poderia estar apoiando o pequeno e médio empresário, o pequeno e médio agricultor, e estamos pagando juros da dívida, juros criminosos. Então, eu acho que essa é sim a grande tarefa do país, é isso que vai mexer com o desenvolvimento, com o emprego e com a renda. Agora, isso não impede que o governo vá tentando pontualmente, às vezes até de uma maneira, né, corajosa, né, criar políticas públicas pontuais como essa, né, para a venda de carros que acabou de ser anunciada. E que é uma coisa temporária, para 4 meses, né, até porque o governo não tem essa condição de fazer isenções por um tempo mais longo. Participação hoje no Jornal da Manhã do líder do PT, deputado federal pelo Paraná, Zeca Dirceu. Agora são 8h18. Deputado, o senhor citou há pouco tentativa de golpe no começo do ano, a CPMI do 8 de janeiro. Qual a expectativa do senhor para o desenrolar, o andamento e também o desfecho dessa comissão? A oposição diz que o governo saberia sobre a possibilidade das invasões, dos atos violentos e teria sido omisso, até mesmo facilitado. Olha, Adriana, a gente tem 2 tipos de oposição. Primeiro, é importante destacar isso. Uma oposição que respeita a democracia, que tem apreço pelos valores democráticos, e uma outra, uma pequena, que é golpista. Esses golpistas, que estavam inclusive incentivando, financiando, ajudando a organizar, não só o ato do dia 8, porque ele não é um fato isolado, ele vem de um conjunto de fatos criminosos que antecedem, né, as eleições que ocorreram em 2020, em 2021, né? Esses deputados, essas figuras políticas, esses empresários que incentivaram, apoiaram, financiaram, ajudaram a organizar o que ocorreu no dia 8 de janeiro, eles já se arrependeram.
Eles sabem que vai sobrar para eles. Nós estamos fazendo lá uma ofensiva. Diziam que a gente tinha medo desse tipo de CPMI. Quem acompanha lá o dia a dia está vendo o contrário. O nosso pessoal está na ofensiva, fazendo os requerimentos, as convocações, avançando nas investigações para ajudar e para somar forças com o que já está sendo muito bem feito pela Polícia Federal, pelo Poder Judiciário do país, pelas polícias dos estados. Muita gente foi presa, muita gente ainda mais vai ser presa, muita gente está sendo investigado, novas investigações vão ocorrer e quem financiou, principalmente, que deve estar assistindo, deve estar preocupado agora, vai ser identificado e vai ser punido conforme a lei prevê. Não estamos fazendo caça às bruxas, perseguição política, mas quem decidiu, e foi a oposição que decidiu criar aquela CPMI, achando que ia nos intimidar, hoje já se arrependeu porque viu que o feitiço vai virar contra o feiticeiro e que ninguém vai conseguir desfazer o que já compreendeu a grande maioria da população. O que ocorreu ali foi um ato criminoso, terrorista. Tentaram destruir a Praça dos Três Poderes, tentaram dar um golpe. E o presidente Lula, com o ministro Flávio Dino, foram habilidosos, rápidos, enérgicos, não buscaram os militares, buscaram as forças de segurança do Distrito Federal, tomaram a frente da condução da segurança do GDF e, em um dia, acabaram com qualquer possibilidade de golpe no país. Estamos conversando com o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Ele é líder do partido na Câmara. Estamos discutindo inúmeros assuntos e essa semana é uma semana importante, como sempre, para o Congresso Nacional. Assuntos que são de interesse, o início da discussão da reforma tributária e também a sequência das comissões parlamentares de inquérito em andamento no Congresso Nacional. Agora são 8h22, seguimos aqui com o deputado federal pelo PT do Paraná, Zeca Dirceu, líder do partido na Câmara. Na sequência, a pergunta de Amanda Klein. Amanda. Deputado, o senhor mencionou agora uma oposição que é uma oposição ideológica e completamente fora da casinha, é completamente fora do que a gente entende por política, por fazer política normalmente. No entanto, ela corresponde a uma bancada numerosa, que é do PL, tem 99, 100 deputados, é a maior bancada do Congresso. Eu queria saber do senhor, como deputado há vários mandatos, e também as diferenças de se governar hoje nos primeiros 2 mandatos do presidente Lula, na busca da formação de uma base aliada mais consistente, que partidos o senhor acha que o governo poderia atrair ainda para essa base? Republicanos é um deles, ajeitar melhor essa organização do União Brasil, o próprio PP, que tem votado com o governo em algumas pautas importantes, arcabouço fiscal, a própria medida provisória da esplanada dos ministérios. Como é possível avançar e é possível isolar essa oposição mais barulhenta que usa palcos como a CPMI para vociferar algumas inverdades? Amanda, eu deixei de ser prefeito no interior do Paraná, no Cruzeiro do Oeste, em 2010. Estou na Câmara dos Deputados desde 2011. Então, eu conheço muito, grande parte dos deputados, inclusive do PL. E eu posso afirmar com tranquilidade que é muito pequena a base de oposição extremista, radical, golpista, insana. A ala psiquiátrica ela é pequena, mas ela é barulhenta, ela é problemática, ela cria muito problema no funcionamento das comissões, ela cria muito problema até mesmo no funcionamento do plenário, ao ponto do próprio presidente Arthur Lira, que teve o apoio deles para se eleger presidente, ter que passar pito, vira e mexe a alguns que beiram o espaço da insanidade. Então, tem muita gente no PL que é pessoas que dá para você sentar e conversar, tem muita gente na oposição que dá para você tratar os temas do país. E as votações, Amanda, elas estão provando isso. Se eu não me engano, ali na aprovação da medida provisória que reestruturou os ministérios, teve 20, 30 votos do PL. O mesmo aconteceu quando foi aprovado, a pedido do ministro Haddad, o novo regime fiscal sustentável. Então, eu acho que há um ambiente ali, sim, mesmo com a oposição, com os partidos independentes, para criar uma relação mais positiva no que diz respeito ao interesse do país. E aí eu incluo com muito mais facilidade, muito mais capacidade de diálogo, de bom senso, claro, os republicanos, o próprio PP, que são 2 grandes partidos, o União Brasil, que tem ministros, mas ainda se declara independente. Eu acho que tem muitos deputados desses partidos independentes que
hoje claramente já se declaram aliados do governo, estão acompanhando o presidente Lula nas agendas aos estados, estão começando a criar uma relação com os ministros para entender programas importantes, como eu citei aqui. Estamos para aprovar a medida provisória do Minha Casa Minha Vida, estamos para aprovar a medida provisória do Mais Médicos, né? Aprovamos há pouco tempo, foi uma vitória importante do governo, por ampla maioria, né? A medida provisória do novo Bolsa Família. Então, o governo, independente de ter ministério ou não ter ministério, independente de como vai andar ou não a execução orçamentária, que é legítima, né? O governo tem condições e esses partidos têm demonstrado boa vontade de ajudar nos temas do país. E o que o presidente Lula quer não é aprovar temas do seu interesse ou temas ideológicos, é só olhar a pauta que ele encaminhou para o Congresso. O que o presidente Lula quer é aprovar temas muito maiores do que diferenças ideológicas, partidárias, de governo e oposição. O projeto de lei do Executivo, foi o mais importante, que nós aprovamos a igualdade salarial entre mulheres e homens, né, para dar dignidade às mulheres, para respeitar as mulheres, para fazer valer o direito das mulheres, de quando cumprem uma mesma função exatamente igual, ganhar o mesmo salário de um homem, é um exemplo de um projeto do presidente, que ele, inclusive, ajudou a ministra Cida escrever e que a Câmara dos Deputados, o Senado, aprovou por ampla maioria. Então, tem problema na articulação política, mas tem muita coisa boa, positiva acontecendo. O governo está acertando bastante também, à medida que tem um erro, um problema aqui ou acolá, que acontece, como eu falei, em todas as prefeituras. Eu fui prefeito 2 vezes, acontece nos governos estaduais. Se a gente for olhar, Amanda, o que está acontecendo em outros países do mundo, eles têm problemas políticos de relação muito maior do que o nosso. Vídeo que aconteceu há pouco tempo no Chile e o que aconteceu há pouco tempo na outra ponta do planeta, na Europa, na Espanha. Rapidinho, que o nosso tempo está se encerrando. A última pergunta, Cristiano Beraldo. Deputado, um dos pilares essenciais da democracia é o respeito à propriedade privada. E nós temos no Brasil o Movimento Sem Terra, que recentemente invadiu, inclusive, uma fazenda de uma grande indústria de papel e celulose. E, paralelo a isso, o mundo assiste o presidente da República levando numa comitiva um representante desse movimento, João Pedro Stedley. O senhor acha que esse tipo de iniciativa passa a mensagem correta para as pessoas que estão de fora, as empresas que estão de fora querendo, pensando, considerando investir no Brasil? Olha, os maiores beneficiários, né, da nossa ida, teve uma primeira ida, eu acompanhei o ministro Favre da Agricultura à China, e depois teve a ida do próprio presidente Lula, com uma comitiva muito heterogênea, como você citou. Os maiores beneficiários foi o agronegócio, né? Foi as indústrias brasileiras, as agroindústrias de frango, de boi, de porco, né? O próprio produtor de soja, o produtor de açúcar, né? Que tiveram uma ampliação de mercado, estão conseguindo vender por preços muito mais altos, estão conseguindo vender numa quantidade muito maior à China, isso acaba expandindo a outros países da Ásia, do que vendiam antes. Então eu não me levo, viu, Cristiano, assim, por essa questão, né, de fazer uma avaliação ali pessoal, individual, de um ou de outro integrante. O fato é, isso precisa ser divulgado, que durante esses 5 meses do governo do presidente Lula, o número de ocupações foi muito menor do que foi, por exemplo, no primeiro ano, em 2019, né, já no governo do presidente anterior, né? Então, não é verdade que houve agora, né, uma expansão, uma pulverização, né, de ocupações no país. Eu defendo a propriedade privada, e não é por uma questão ideológica, é porque a lei impõe isso, né? A propriedade privada, né, uma propriedade produtiva, ela jamais pode ser objeto de qualquer tipo de ataque, de ocupação, de ameaça. Isso é o que diz a lei, e o próprio presidente Lula e os ministros estão dizendo que vão cumprir a lei, que o país, o governo federal, não vai vacilar diante disso. O que a gente precisa fazer? E a CPI talvez possa prestar esse serviço, conhecer as coisas boas que o MST tem. Eu conheço os assentamentos do Paraná, a produção deles é muito alta, eles geram emprego, geram renda, movimentam as pequenas cidades do interior do estado, eles têm produtos de alta qualidade, alguns já exportados para todo mundo, né? Tem muita terra improdutiva no Brasil que não precisa nem ser ocupada. O INCRA tem que ir lá, conversar com o proprietário, oferecer um valor que seja adequado, e tem dinheiro para isso no orçamento, e comprar a terra por acordo, por entendimento. Okay. Se o país começar a fazer isso, nós não vamos ter ocupação de terra nenhuma, nós não vamos ter nenhum tipo de ameaça à propriedade privada. Então, a reforma agrária, dentro da lei
dentro desses princípios de buscar terras improdutivas e pagar pelas terras, em acordo com o dono das terras, ela pode e deve avançar no país. Conversamos com o deputado pelo PT do Paraná, Zeca Dirceu, líder do partido na Câmara. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Boa semana. Um abraço, boa semana, bom dia. Obrigado. 8h30 agora, a Polícia Federal